O segredo da floresta de Guaratuba. A floresta de Guaratuba, no litoral do Paraná, era um lugar de beleza densa e impenetrável. Árvores centenárias se erguiam como sentinelas, e o chão da mata parecia pulsar com vida, repleto de segredos antigos que poucos ousavam desbravar. Pescadores e moradores evitavam a floresta, falando de uma maldição que rondava a região. Uma história perdida em sussurros à beira da fogueira. Diziam que algo habitava o interior da mata. Uivos distantes ecoavam pela escuridão, e aqueles que ousavam entrar nunca retornavam. As lendas falavam de um lobisomem, uma criatura que guardava os mistérios daquela terra. Mas, para Lúcia, uma ambientalista que viera para estudar a fauna local, essas eram histórias exageradas. Determinada a provar que a floresta não era amaldiçoada, Lúcia organizou uma expedição com madeireiros, ansiosos para explorar as profundezas da mata e derrubar árvores, desconsiderando os alertas locais. Lúcia acreditava que a exploração revelaria a verdadeira natureza da floresta, enquanto os madeireiros buscavam lucro. Ambos subestimavam o que estavam prestes a encontrar. À medida que avançavam pela floresta, o ar ficava mais pesado e a luz do sol mal conseguia penetrar o dossel espesso. O silêncio era perturbador, como se a própria mata estivesse em suspenso. O canto dos pássaros havia cessado e o farfalhar das folhas soava como um sussurro distante. Ao anoitecer, o grupo montou acampamento perto de uma clareira. As árvores ao redor formavam uma muralha, bloqueando o vento e criando uma atmosfera sufocante. Os homens, acostumados com o trabalho pesado, tentavam espantar o medo com piadas, mas Lúcia sentia que algo os observava. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo estalo ocasional de galhos. Quando a lua cheia apareceu por entre as copas, o primeiro uivo ecoou. Era um som profundo que reverberava na escuridão. Os homens riram nervosamente. "Lobos", disseram, tentando se acalmar. Mas Lúcia sabia que não eram lobos comuns. Conforme a noite avançava, os uivos se tornaram mais frequentes e o grupo começou a sentir o peso da floresta. De repente, João, um dos madeireiros que se afastara do acampamento, voltou correndo com o rosto pálido de terror. "Algo está vindo", balbuciou antes que outro uivo, muito mais próximo, interrompesse o silêncio. O que aconteceu a seguir foi caos. As árvores pareciam se fechar, e uma presença avassaladora tomou conta do ambiente. Das sombras, uma figura colossal surgiu. O lobisomem, metade homem, metade besta, com pelos escuros e olhos brilhando como brasas, avançou com uma velocidade assustadora. Suas garras cortaram o ar, e o primeiro homem foi derrubado antes de sequer reagir. Lúcia, paralisada de medo, viu a criatura se mover com precisão mortal. Cada uivo era seguido por gritos de terror, logo silenciados pelo som de carne sendo rasgada. Ela correu para a clareira, o coração disparado, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. As árvores, que antes eram seus aliados, agora se tornavam uma prisão. Ela sentiu o lobisomem se aproximando, o som pesado da respiração, misturado ao farfalhar das folhas. O monstro era implacável, e o medo crescia a cada passo que ela dava. Quando finalmente chegou à clareira, viu o que o lobisomem guardava. Um círculo de pedras antigas, com símbolos gravados que Lúcia nunca tinha visto antes. Não era uma simples floresta. Era um território sagrado, protegido pela criatura. A verdade atingiu Lúcia com força. A maldição da floresta não era só uma história para afastar curiosos. A criatura não era apenas uma fera. Era um guardião. Os madeireiros, ao profanar o solo sagrado, haviam despertado sua ira. De repente, o lobisomem surgiu na clareira, o corpo colossal iluminado pela luz da lua. Ele parou, observando Lúcia com olhos vermelhos,
como se soubesse que ela não era como os outros. O tempo pareceu se estender. O som da floresta silenciando. O ar tornou-se denso, e Lúcia sentiu que estava à beira da morte. Mas o lobisomem não atacou. Com um uivo profundo, ele desapareceu nas sombras da floresta, deixando Lúcia sozinha, tremendo e ofegante. Os outros estavam mortos, e ela era a única sobrevivente. A floresta, antes silenciosa e cheia de segredos, parecia respirar de alívio, como se o equilíbrio tivesse sido restaurado. Quando Lúcia finalmente encontrou forças para sair da mata, soube que jamais contaria a verdade completa. As lendas estavam certas, e o lobisomem continuava a guardar os segredos da floresta de Guaratuba. A floresta não precisava de proteção humana. Ela já tinha seu guardião. Nas noites de lua cheia, o uivo da criatura ainda ecoaria entre as árvores, um aviso sombrio para aqueles que ousassem desrespeitar seus domínios.